sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Mais um dia aqui na Palavra do Senhor. Hoje, o dia 7 de outubro, nós vamos ler Mateus 8 e Marcos 2. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que essa palavra entre nos nossos corações e que estejamos uma semana maravilhosa e abençoada. Amém? Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu queres, podes limpar-me? E Jesus estendeu a sua mão e o tocou, dizendo: Eu quero ser limpo. Imediatamente a lepra foi purificada. E disse-lhe Jesus: Olha, não o digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou, como testemunho para eles. E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião, implorando-lhe, dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente, com uma paralisia gravemente atormentado. E Jesus disse: Eu irei e o curarei. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, eu não sou digno que entreis debaixo do meu teto, mas dizei somente uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sob autoridade e tenho soldados sobre mim. E digo a este homem, vai, ele vai, e ao outro, vem, ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos digo, que não encontrei tão grande fé, não em Israel. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os filhos do reino serão lançados na escuridão profunda. Ali haverá pranto e ranger dos dentes. Então Jesus disse, voltando para o centurião, falou: Vai ao teu caminho e como tu creste, assim seja feito a ti. E o servo foi curado naquela mesma hora. E quando Jesus estava entrando na casa de Pedro, viu a mãe da sua esposa deitada doente, com febre. E ele tocou-lhe na mão e a febre a deixou, e levantando-se, ela serviu-os. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos que estavam possuídos por demônios, e ele expulsou os espíritos com a sua palavra. E curou todos os que estavam enfermos, para que se pudesse cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, dizendo: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas enfermidades. Ora, vendo Jesus quão grande multidão tinha ao seu redor, deu ordens para que passassem para o outro lado. E chegando um certo escriba, disse-lhe: Mestre, ergue-te-ei para onde quer que tu fores. E Jesus lhes disse: A raposa tem covas, e as aves dos céus têm os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde deitar, repousar a sua cabeça. E outro dos discípulos lhes disse: Senhor, permite primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus disse-lhe: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que surgia uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas. Porém, Jesus, dormia. E vindo até ele os seus discípulos, acordaram-lhe, dizendo: Senhor, salva-nos! Estamos perecendo. E ele disse: Por que temeis, ó pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Mas os homens se maravilharam, dizendo: Que espécie de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado ao outro lado, a região dos Gadarenos, vieram ao encontro deles os homens possuídos por demônios, que saíam do sepulcro, tão ferozes que nenhum homem podia passar por aquele caminho. E eis que clamavam, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, filho de Deus? Isso aqui são os demônios que estavam no homem perguntando a Jesus: O que temos nós contigo, filhos de Deus? Só chama filho de Davi
as pessoas que são de lá, de Israel, chamam ele de filho de Davi, mas os demônios chamam ele de filho de Deus. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E havia uma boa distância deles e uma manada de porcos que alimentava-se, e os demônios pediram para entrar nos porcos. Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles entraram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos desceu violentamente para a encosta no mar, e pereceu nas águas. Os que guardavam os porcos foram pelo caminho da cidade e contaram tudo o que acontecera aos possuídos pelos demônios. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que ele se retirasse da região. Os gadarenos não queriam Jesus lá. Jesus expulsou os demônios dos porcos, eles não gostavam, não queriam. Marcos 2, nossa próxima leitura. Marcos 2. Vamos lá. Diz assim: novamente, Jesus entrou em Cafarnaum depois de alguns dias. Cafarnaum. Depois de alguns dias. Novamente, Jesus entrou em Cafarnaum depois de alguns dias. E divulgou-se que ele estava em casa. Imediatamente, muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele lhes pregava a palavra, e vieram até ele trazendo um paralítico, carregado por 4 amigos. E eles, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destaparam o telhado, quebrando-o, e abaixaram o leito onde estava deitado o paralítico. Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse: filho, teus pecados estão perdoados. Mas ali assentados havia alguns escribas que perguntavam em seus corações: por que fala este homem blasfêmia? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Imediatamente Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si. Disse-lhes: por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Mas para que possa saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. E Jesus disse ao paralítico: e te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para casa. Imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilhavam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos algo assim. E ele saiu outra vez para a beira do mar, e toda a multidão ia ter com ele. E ele os ensinava. E enquanto ele passava, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus à mesa na casa dele, muitos publicanos e pecadores também se assentaram junto com Jesus e seus discípulos, porquanto em muitos, e eles o seguiam. E quando os escribas fariseus viram-no comendo com os publicanos e pecadores, disseram: por que ele come e bebe com pecadores e publicanos? Então Jesus respondeu: os sãos não necessitam de médico, mas os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e eles vindo, disseram-lhe: por que então os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os teus discípulos não? E Jesus disse: podem os filhos das núpcias jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto eles têm consigo o noivo,
não podem jejuar, mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar naqueles dias. Nenhum homem põe um pedaço de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo novo rompe o velho e faz-se maior rasgo. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres e o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas o vinho novo deve ser colocado dentro de odres novos. E aconteceu que ele passava pelo seu caminho no dia do Shabat, e os discípulos começaram a colher espigas enquanto caminhavam. E os fariseus disseram: vê, por que eles estão fazendo isso no dia do Shabat? Não é ilícito? E Jesus disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando tinha necessidade e estava faminto, ele e os que estavam com ele? Como ele entrou na casa de Deus nos dias do Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que com eles estavam. E Jesus disse-lhes: o Shabat foi feito para o homem, e não o homem para o Shabat. Portanto, o Filho do Homem também é o Senhor do Shabat. Esse versículo é só para eles falarem as coisas erradas que Jesus fazia, né? Comia com os pecadores, colhia no dia do Shabat, quando não era para colher, não jejuava, enquanto os outros jejuavam. Então é só falando da religiosidade, do que podia, o que não podia, e Jesus meio que justificando não, mas trazendo para eles um entendimento de que o que é mais importante são as pessoas ou fazer as coisas que está escrito fazer, que é lícito ou não lícito fazer, segundo as leis. Bom, amanhã nós voltamos, vamos fazer mais uma leitura, se Deus quiser eu vou voltar. Gente, eu preciso continuar, ter constância nessa leitura, porque eu preciso, é para mim mesmo, eu adoro ler a palavra de Deus e eu preciso ter esse compromisso de ler e vir aqui ler com vocês juntos, porque eu já ia ler mesmo, então eu acabo só ligando a câmera. E é isso, beijinho, nos encontramos no próximo vídeo, adeus, que Deus abençoe.